Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter a mente e o coração colocados à disposição do Senhor nessa manhã, para que Ele possa estar nos alcançando mais uma vez. Estão me escutando? Em alto e bom som. Vamos. Para mim é um prazer estar participando com os irmãos. Eu não tenho entrado no grupo, mas eu tenho lido as mensagens todos os dias. E é muito bom quando há uma conexão em Cristo, né? Quando nós podemos confiar, acreditar que é um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo pode, que está à nossa disposição para nos guardar, para nos fortalecer. Eu fico feliz quando eu ouço uma oração como a irmã Lia fez agora, né? Uma oração de entrega, de dependência de Deus, de nos colocarmos nas mãos do Senhor, de acreditar que Ele tudo pode, que nós podemos realmente confiar nele. E como o irmão Sérgio disse, né, nós estamos vivendo hoje um mundo onde as pessoas estão machucadas, angustiadas. Às vezes, mesmo como cristãos, a gente olha em determinada direção e às vezes parece que está tudo escuro, mas nós podemos ter a certeza que o Senhor, Ele cuida de tudo e Ele cuida de nós, né? Então, esse tema, vitória em Cristo, é algo muito importante para os dias de hoje. E eu analiso da seguinte forma: quando nós olhamos para nós mesmos, não vemos como vencer. Mas quando nós olhamos para Cristo, a vitória já é certa, porque Ele é quem pagou o preço por nós, né? Ele é o nosso pastor que não nos falta. Então, nessa manhã, nessa madrugada, nós vamos falar alguma coisa sobre isso. E eu convido os irmãos também, nesse momento, a fechar os olhos para que possamos falar mais uma vez com o Senhor. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, santificado e honrado seja o teu nome. Senhor, nesta manhã, nestas primeiras horas desse dia santo, nós nos colocamos em tuas mãos. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo que já se faz presente, possa falar à nossa mente, ao nosso coração, e que sejamos alcançados mais uma vez por tua palavra. Um grupo seleto, Senhor, de homens e mulheres que tem buscado ao Senhor, que tem se dedicado à obra do Senhor, mas vivemos em um mundo mau, Senhor, e precisamos do teu cuidado, da tua proteção, que já é notório por nós, ao ver porque aqui estamos, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos amparado. Então, Senhor, que o teu poder se manifeste mais uma vez nesta manhã, que cale-se o homem e fale o Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz para transmitir o teu querer, a tua vontade para mim e os demais irmãos que estão participando nessa live. Que o inimigo não tenha poder sobre nós, que ele não tenha poder de atrapalhar, que ele não tenha poder de criar situações, mas que o Senhor nos dê a vitória nesta manhã, neste santo dia. Entrego cada um irmão que está nesta live, Senhor, que participa deste grupo, que o teu poder possa estar se manifestando. Eu não conheço todos, Senhor, mas o Senhor os conhece, sabe tudo sobre cada um de nós, quais são as nossas reais necessidades, nossos desejos, as frustrações, as vitórias. O Senhor sabe tudo sobre nós, o que buscamos para nós e para a nossa família, Senhor, para os nossos familiares, para os amigos, o desejo do nosso coração de falar do teu amor, de transmitir essa mensagem salvadora àqueles que estão perdidos, Senhor, pessoas que estão sem esperança, mas o Senhor é o Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Então, que nesta manhã, durante esta semana, o teu poder se manifeste mais uma vez, que sejamos renovados, que sejamos, Senhor, guiados a cada dia mais e mais por ti. Estamos chegando na história final deste mundo e precisamos de ti. A tua palavra diz ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que realmente, Senhor, nós possamos ser fiéis a ti, não por nossas forças, mas pela força do Senhor em nós. Perdoa os nossos pecados, nos dê a tua paz. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos,
O céu não é o primeiro, ele precisa ser o primeiro em nossa vida, o nosso desejo de estar no céu, de fazer parte deste grupo seleto, de homens e mulheres que um dia olharão para o céu e dirão: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação, nos alegraremos e nos regozijaremos. Está muito perto disso acontecer. Está muito perto de recebermos o galardão. Mas para isso precisamos permanecer fiéis. E hoje vivemos em um mundo em que, quando o apóstolo Paulo escreve, lá em 2 Timóteo 3, saiba, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, onde os homens serão amantes dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que de Deus, jactanciosos, arrogantes, atrevidos. E nós podemos perceber que parece que o apóstolo Paulo estava vivendo os dias de hoje. Quando nós olhamos, nós percebemos que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que ser cristão não tem sido fácil. Estamos sendo bombardeados de todas as maneiras, mas o Senhor tem para cada um de nós algo que eu e você precisamos buscar todos os dias, entregarmos a Deus todos os dias. Vitória em Cristo. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21, diz que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que promessa maravilhosa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono. O céu não é prometido ao indiferente, mas ao vencedor. Aquele que persevera, aquele que luta, aquele que caminha lado a lado com Cristo. Mas essa caminhada, ela não é fácil. A caminhada cristã, ela não é fácil. Ela é descrita na Bíblia como uma jornada de perseverança e superação. Uma batalha espiritual em que somos chamados a permanecer firmes até o fim. São desafios que surgem em nossas vidas a cada dia. Somos desafiados. O inimigo, ele tenta tirar-nos da presença de Deus todos os dias. E nesses desafios que vêm sobre nós precisamos confiar naquele que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. É uma entrega. O Senhor espera de nós que nos entreguemos a Ele, confiemos nele a cada dia, que tenhamos a convicção e a certeza que nele somos mais do que vencedores. Problemas surgem, dificuldades surgem, como o irmão falou, né? 100 e tantas pessoas. O irmão ficou preocupado. São problemas que surgem enquanto estivermos nesse mundo, mas Jesus diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Hoje o que nós precisamos é ser livres do mal, o mal que permeia, o mal que está aí, tentando aprisionar. Então nós precisamos colocar a vida nas mãos do Senhor e ser firmes até o fim. Vencer não é alcançar perfeição imediata, mas confiar diariamente no poder de Cristo. Olha que coisa interessante. Vencer não é alcançar a perfeição imediata, mas é permanecer dia a dia, dependendo do Senhor, entregando a vida ao Senhor, colocando à disposição do Senhor, com confiança, acreditando que o Senhor ouve as nossas orações, que Ele está presente e que Ele está atento às nossas necessidades. É Ele quem quer nos transformar. Às vezes lutamos, corremos, tentamos, mas a vitória ela só vem do Senhor. É confiarmos e acreditar. A vitória que Ele oferece é contínua, é todos os dias. São vitórias sobre o mal, sobre a imperfeição. O pastor Bulhão diz que, olhando para Ele, não via como se salvar, mas olhando para Cristo, não via como se perder. É olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor de uma maneira que o inimigo não tenha condições de tocar em nós. Ele tenta de todas as maneiras, mas se confiarmos, se acreditarmos, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor para sermos verdadeiramente vencedores. Qual é o problema que te aflige? Qual é a angústia pela qual você passa? Quais as dúvidas que param sobre a sua mente?
O que você tem feito, o que você tem buscado, quais as respostas que você tem recebido ou as que ainda não recebeu? O que nos faz permanecer neste caminho, nessa direção? Uma vida nas mãos de Deus, uma vida de entrega. E é isso que eu vejo que os irmãos têm feito, em vários outros grupos que eu vejo, a buscar pelo poder do Espírito Santo para renovar a nossa vida, para que sejamos transformados de verdade, para que sejamos luz neste mundo de trevas, para que o poder de Deus possa estar se manifestando em nós todos os dias. É uma entrega. Sem essa entrega, nós não chegaremos a lugar algum. A vitória, ela não poderá ser alcançada. A vitória é uma constante, progressiva, ininterrupta busca pelo poder de Deus. Trata de um chamado à fidelidade diária, à dependência contínua de Cristo. Vencer não é um evento isolado, mas uma decisão renovada de confiar e seguir, mesmo diante de lutas, a cada dia. É olhar para os céus e não olhar para trás. Quando o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para a frente, para o alvo, para o plano da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Paulo está dizendo que não vale a pena olhar no entorno, mas olhar para frente, fixo no alvo. O nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a eternidade. Então, permanecer fiéis em meio às lutas, dificuldades. Esta semana mesmo, para mim, não foi fácil. Situações complicadas, uma atrás da outra, e o inimigo tentando fazer com que vinha na mente, deixa, cancela, não faz essa semana, não. Olha aí como você está, as dificuldades que você está passando, como que você vai fazer essa semana? E ontem mesmo eu entrei ali no banheiro, fechei a porta e falei, Senhor, o meu poder não é nada, mas o teu poder é tudo. Então, nós vamos fazer sim essa semana. E o que eu preciso, e que cada irmão precisa, o que estamos buscando, nós vamos encontrar em nome de Jesus. Colocando a vida no altar do Senhor. E acreditando, confiando. Queridos, nós precisamos, sim, de uma fé viva e eficaz no poder de Deus, independente da situação, da circunstância. Nós precisamos ter vontade, a cada dia, de convidar o Senhor a ser o nosso hóspede de honra, a fazer parte da nossa vida, a estar em nossa casa. Temos uma renovação a cada dia para que nós possamos vencer. E aí sim essa promessa vai se cumprir. Ao vencedor darei direito de assentar-se comigo no trono, assim como ele venceu e sentou com Cristo. É fácil? Não. A batalha é difícil. Vivemos hoje em um mundo que o relativismo tem tomado conta, onde tudo é relativo, onde as pessoas questionam as ordens de Deus, e nós, como cristãos, como adventistas, quando buscamos, quando oramos, nós precisamos acreditar que estamos vivendo a verdade na verdade, que esta igreja é a igreja de Deus, que nós devemos olhar para Cristo, não para o homem, porque o homem falha, o homem cai, mas Cristo permanece íntegro a cada dia. Então, precisamos entregar a nossa vida a Deus, colocarmos à disposição dele a cada dia. É curioso notarmos que nas mensagens às 7 igrejas do Apocalipse, quando mais fraca espiritualmente a igreja, mais promessas ela recebe. A igreja de Laodiceia, uma igreja defeituosa, mas que recebe um convite do Senhor, né? Conselho de mim, comprou, provado no fogo, vestiduras brancas, colírio para que veja. Essa é a real necessidade nossa hoje. Aí sim a promessa, a maior promessa, assentar-se no trono com Cristo. Olha que promessa maravilhosa para uma igreja falha, defeituosa, mas que depende de Deus. Você tem dependido, nós temos realmente dependido de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios 12, verso 9, ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. Diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu penso que sou fraco, que eu sou forte.
É neste momento em que nós dependemos totalmente de Deus. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Independente do que aconteça, eu quero, eu preciso depender de Ti. É uma entrega total todos os dias, uma entrega sem reservas. É priorizar as coisas de Deus. Isso eu estou falando para mim mesmo. Priorizar das coisas de Deus. Fazer dele o primeiro, o último e o melhor da vida. É buscá-lo constantemente. E às vezes nós temos no dia a dia, no corre-corre da vida, nós temos buscado tantas coisas, ou às vezes falamos da boca para fora, né? Que o Senhor é a prioridade da nossa vida, mas no dia a dia a gente percebe o corre-corre, se realmente Ele é a prioridade da nossa vida, se realmente nós temos feito dele o primeiro, o último e o melhor. Como temos buscado a Deus? Temos orado ao Senhor? Quando essa vitória que vem de Cristo, ela é dada aos que o buscam de coração sincero por amor. E é o que o Senhor nos convida a fazer, a buscá-lo por amor, a nos entregar a Ele sem reserva. Às vezes eu fico imaginando sobre a oração. Por que nós oramos? Qual é o sentido da oração em nossa vida? Oramos só por uma necessidade ou pela alegria e o prazer de falar com Deus, de ter uma comunhão com Ele? Às vezes estamos buscando a Deus e talvez eu vou dizer algo que é um pouco pesado, talvez alguém não concorde, mas é um pensamento meu. Eu acredito que em determinadas situações nós magoamos a Deus com as nossas orações. Por que, Luigi? Porque nós oramos, será que por amor, por alegria, é o momento realmente que eu tenho de falar com Deus? Às vezes nós falamos sobre Daniel, né? Ah, Daniel desafiou o rei. Daniel, ele não importou com o decreto de morte. Ele orou, ele desafiou o rei, ele mostrou que... E às vezes não, Daniel não quis desafiar ninguém. Daniel fez o que era a maior alegria da vida dele, falar com Deus. 3 vezes ao dia ele fazia isso. Era alegria, era o prazer dele, independente da situação. Daniel estava como escravo ali na Babilônia, mas Daniel tinha sua comunhão com Deus, independente do que estava acontecendo com ele. E nós? Será que nós temos comunhão com Deus, estamos buscando a Deus, é só por uma necessidade, por uma cura, por uma libertação, ou pela alegria e o prazer de falar com Ele, de nos ajoelharmos, de estar a sós no quarto e abrir o nosso coração ao Senhor, falar para Ele, contar para Ele, dizendo, mas para que eu vou falar se Deus já sabe? Sim, Ele sabe, mas Ele quer que você abra o coração, que nós abramos o coração para ter uma comunhão com Ele, buscando, confiando, acreditando. E isso, queridos, não é fácil, porque permanecer. Então, nós temos que buscar em Cristo essa vitória através da oração. Senhor, eu quero, fala que o teu servo ouve, como Samuel disse, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É estar à disposição de Deus para ouvir os conselhos, para ouvir as orientações e viver dentro deste caminho, dentro deste propósito. Qual é o nosso propósito? Será que estamos vivendo realmente o propósito? Será que realmente temos a alegria, o prazer e o amor, o desejo de realmente viver e fazer a vontade de Deus? Buscá-lo, independente, porque às vezes nós queremos buscar a Deus quando tudo está bem ou quando as coisas estão acontecendo. Mas se o espero de Deus demorar um pouco mais? Porque Deus nos responde de 3 maneiras, sim, não e por quê. Espere um pouco. Então, Deus, às vezes, nós oramos, pedimos, e o milagre parece que não vai acontecer, parece que Deus não está ouvindo. Às vezes, Deus ele demora um pouco para ver qual é a nossa verdadeira intenção no propósito, viver o propósito com Deus. Eu analiso a história de Noé, né? Quando a Bíblia diz que, lá em Mateus 28, diz que o Senhor, Ele tem para nós uma promessa muito especial, de estar conosco todos os dias, até a consumação do século.
Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é uma promessa maravilhosa de vitória em Cristo Jesus. Ele diz, a mim toda autoridade fora dada, Mateus 28, 18. A mim toda autoridade fora dada nos céus e na terra. Jesus está dizendo assim, confie em mim, acredite em mim, deposite em mim as suas esperanças, porque eu estarei convosco todos os dias, guiando, guardando, protegendo, orientando através do Espírito Santo. É uma entrega a Deus. E aí eu analiso quando a Bíblia diz, né, assim como foi nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, se davam em casamento, até que Noé entrou na arca, não a perceberam, veio o dilúvio e os consumiu a todos. E eu vejo o propósito. Noé era um homem que vivia em meio a uma geração perversa, onde todo o desejo do coração do homem era mau. Mas quando Deus chama Noé e conversa com ele, Noé, ele agora começa a viver um propósito que você e eu também somos chamados a viver. Um propósito na presença de Deus, na presença dos nossos semelhantes. Noé prega, quando Deus o chama, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é muito tempo, 30 anos, 40 anos, Noé pregando a mensagem, 60 anos, parece pouco, mas é muito tempo. Eu estou com 60 anos, é uma jornada. Noé prega 90 anos, e parece que nunca ia acontecer o que Noé falava, mas Noé permanecia firme no propósito. E olha que eu imagino aqueles homens que trabalhavam com Noé ali na construção da arca, chegando perto dele, dizendo, olha, Noé, nós não vamos mais ganhar o seu dinheiro, nós não queremos mais trabalhar com você, porque é loucura tudo que você está fazendo, não tem sentido fazer esse barco, Noé. Nós vamos abandonar, vamos sair. Mas Noé, calado, firme no propósito, continuava cumprindo a vontade de Deus. 100 anos é muito tempo. Imagine agora, 100 anos, 110 anos, 120 anos. Os filhos de Noé falando para Noé, Noé, pai, o senhor tem convicção de que foi realmente Deus que falou com o senhor, pai? Porque olha quantos anos se passaram e nós estamos aqui, nós sofremos bullying, pai. As pessoas zombam de nós, quando nós passamos, as pessoas dizem assim, ali o filho do velho doido, é lá os filhos do doido. Então, pai, o senhor realmente, Deus falou com o senhor tem certeza, eu tenho convicção. Noé continuava firme, calado, no propósito. Ter um propósito. A arca estava pronta. As pessoas olharam, imagine agora comigo, queridos, as pessoas olhando e falando assim para Noé, e aí, Noé? E agora, Noé? O barco está pronto, o que vai acontecer, Noé? E aí aquela multidão falando assim, o velho é doido mesmo, é doido. E de repente os animais começam a entrar na arca. E aí aquelas pessoas começam a olhar agora e dizer assim, olha, o velho não é só louco, não. Ele é feiticeiro também. Olha o que ele está fazendo. Porque é assim que o mundo enxerga o servo de Deus. Nos criticam, duvidam daquilo que nós falamos, duvidam e desacreditam. Mas não foi diferente com Noé. De repente, o momento de Noé, na sua decisão, no seu propósito, entrar na arca. Imagina Noé pegando na mão da esposa e agora caminhando em direção à arca. E aí as pessoas dizendo, Noé, Noé, não faça isso, Noé, que loucura, Noé. Como é que você vai entrar aí, Noé? No meio desses animais, não faça isso, Noé. Você não é um homem mais tão novo com a sua esposa. Noé calado, firme no propósito, entra na arca. E agora, a decisão mais importante, os jovens, os filhos de Noé. Ali, imagine cada um segurando a mão da sua esposa e caminhando, porque viviam no propósito junto com o pai, junto com a mãe. E agora, quando estava entrando na arca, imagina aquelas pessoas gritando, dizendo, Noé, Noé, não vão com o pai de vocês, isso é loucura, vocês são jovens, eles não, seu pai e sua mãe são velhos, deixem eles irem, mas vocês fiquem conosco, vamos curtir a vida, vocês têm uma vida pela frente, vocês vão embarcar nessa ideia louca e tola desse velho pai. Mas os filhos viviam o propósito junto com o pai e entraram na arca. E quando entraram, a Bíblia diz que a porta foi fechada. Um anjo do Senhor fechou aquela porta. E agora Noé dentro da arca, juntamente com sua família,
e os animais. 7 dias. E as pessoas lá fora festejando, pulando, gritando. Noé, Noé, abre a arca, Noé, venha curtir conosco, Noé, que loucura é essa, Noé? Isso não vai acontecer, Noé, chover. Nunca vai acontecer, Noé. 7 dias. E as pessoas ali zombando e dizendo, Noé, abra a porta então, deixe pelo menos seus filhos saírem, deixe eles curtirem a vida conosco, porque são jovens. Não é justo você aprisioná-los aí dentro, Noé. Deixe eles saírem para curtir conosco, a vida é tão boa. Agora eu queria que os irmãos analisassem comigo o primeiro pingo na testa. Que situação! O susto. O segundo, o terceiro, as águas vieram com todas as forças. Subiu da terra e desceu do céu, as comportas se abriram. E aquelas pessoas ali desesperadas, aquelas pessoas que gritavam assim, Noé, abre a porta e deixa seus filhos saírem para curtir conosco. Noé, a vida é muito boa. Agora aquelas pessoas estavam gritando, sabe o quê? Noé, abre a porta e salve pelo menos os nossos filhos. Mas já era tarde demais. Noé estava vivendo a esperança. Noé estava vivendo no propósito. E nós, queridos, como estamos vivendo? Nessa esperança, nesse propósito, a nossa vida realmente está nas mãos do Senhor. Temos colocado o Senhor, feito dele o primeiro, o último e o melhor da nossa vida. Será que nós estamos realmente nos preparando? Como está o nosso coração? Precisamos ser quebrantados todos os dias. E isso, essa vitória em Cristo, ela é dada quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós clamamos pelo Espírito Santo, quando nós sentimos amor pelas coisas de Deus, quando o velho homem morre dentro de nós todos os dias. Precisamos essa luta é constante, um novo nascimento, nascer no Espírito, morrer para o mundo, deixar o eu para trás. Às vezes nós somos homens e mulheres de oração, oramos, falamos com Deus, mas em um momento em que somos provados, revela em nós quem verdadeiramente somos. Quando algo não acontece do nosso jeito, quando alguém nos responde diferente do que queríamos, quando o propósito parece que muda, aí sim nós nos revelamos quem realmente somos. Por isso, nós precisamos nos entregar todos os dias. O convite nesta manhã, nessa madrugada, nessa semana será que para termos essa vitória em Cristo, nós precisamos nos colocar nas mãos dele, ter uma purificação de dentro para fora, uma entrega de verdade, confiança, acreditar. Senhor, cria em mim, como Salmo 51, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me retires da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. E sustém-me com a alegria da tua salvação. É isso que nós precisamos pedir para que tenhamos, sim, a vitória. É um novo coração, uma entrega de verdade, sermos cristãos de verdade, é olhar para Cristo, olhar para Ele para que não possamos cair. Pedro, quando andava sobre as águas, se ele não olhasse para trás, jamais ele iria afundar. Mas quando ele olhou para trás, tirou a visão de Cristo, o mar quis estragá-lo, quis engoli-lo. Então, queridos, o convite de Deus para nós nessa manhã é uma entrega total. Para que possamos vencer, precisamos estar conectados em Cristo a videira. Em João, ele diz, sem mim nada podeis fazer. É uma entrega, realmente. O poder emana de Deus. Então, que nós tenhamos a alegria, tenhamos o prazer de estar na presença de Deus. Temos o prazer, a alegria de falar dessa salvação às pessoas que estão próximos a nós, principalmente na nossa família, ser um exemplo, né? Ser o esposo que a esposa gostaria que fôssemos realmente, conforme a vontade de Deus, ser uma esposa como realmente é a vontade de Deus, ser um filho, uma filha conforme realmente é a vontade de Deus, dando testemunho do caráter de Deus em nós, implantado em nós, sendo fiéis a toda prova, independente da circunstância. É nos colocar na direção de Deus, é fazer dele o primeiro, o último e o melhor da nossa vida. É construir algo sólido
A fé precisa ser algo sólido. Onde estamos colocando a nossa fé? Nós precisamos colocar a fé num Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Não só da boca para fora, porque às vezes nós falamos que colocamos a nossa fé em Cristo, mas no momento da prova nós queremos, às vezes, nós mesmos resolver o problema, nos colocando como se nós temos essa capacidade. Mas não, nós somos chamados para viver na presença do Senhor. Não é a ausência de lutas que define a vitória, mas a persistência em confiar. Cada fraqueza pode se tornar uma oportunidade de experimentar a força divina. Em cada situação, em cada fraqueza, nós podemos experimentar a força divina. O poder de Deus é confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Olha que chamado, entrega. Realmente precisamos nos entregar. Ah, mas eu já sou adventista, eu já estou há anos nessa igreja. Mas é diferente o que eu estou dizendo, que o Senhor está te chamando para uma entrega. Que entrega é essa? O casamento, ele só se concretiza quando há entrega. Não há casamento onde, depois da bênção pastoral, na noite de núpcias, cada um vai para um lado, não se relaciona. Então, não há casamento. Só há o casamento quando concretiza o que é entrega, quando um se entrega ao outro. Então, queridos, na vida cristã também não é diferente. Entregar a nossa vida ao Senhor, o nosso coração a Ele. É olhar para nós no sentido de ver que não temos bem nenhum, mas olhar para Cristo e ver que nele somos mais do que vencedores. A vitória vem do Senhor. Ele está disposto a nos dar essa vitória. Mas para isso, o convite é feito: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, mas Ele fará. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Apocalipse 3:20. Que promessa maravilhosa. Essa promessa, ela é feita a mim e a você a cada dia. Somos chamados a nos render ao Senhor, ao apelo do Senhor. Esse mundo passa com a sua concupiscência, mas o amor de Cristo permanece eternamente. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o seu desejo hoje? Quais as provações pelas quais estamos passando? Quais os desafios que vêm sobre nós? Financeiro, saúde, emocional, o que está acontecendo? Para isso, nós precisamos, então, nos colocar à disposição do Senhor, confiar nele, acreditar nele, fazer dele o primeiro, o último, o melhor da nossa vida. Quer você, nessa noite, se colocar nas mãos do Senhor, chamar por ele de uma maneira diferente, talvez, de tudo que nós já tenhamos feito, orar diferente de tudo, talvez, que temos orado, fazer do Senhor realmente o nosso companheiro, o nosso ouvinte, aquele que nós vamos até ele e abrimos o nosso coração. Qual é o seu desejo nesta manhã? Ele tem uma promessa, mas para isso nós não podemos desistir. É não desistir, é permanecer firmes. O Senhor tem para nós uma vitória. A verdadeira vitória não está em nossa força, mas na dependência plena do Salvador. Por isso, não importa quão fraco você se sinta hoje, há poder disponível para vencer. Amém? Posso ouvir um amém? Há poder suficiente para Amém. nós nos entregarmos. É colocar a vida nas mãos do Senhor. Que Ele possa estar ouvindo este amém. 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 Glória a Deus. Ele deu o seu nosso coração. Esse desejo de entrega. Esse desejo de nos colocarmos nas mãos do Senhor. Amém, glória a Deus. Você tem buscado a Deus diariamente essa vitória em Cristo? Minha fraqueza tem me levado à dependência de sua graça. É através disso. É a nossa fraqueza que nos leva a ser dependentes de Cristo. Quando nós vemos que somos impotentes, que não temos condições, aí sim nós vamos à fonte da vida, à fonte do poder que é Cristo Jesus. Você está necessitando de uma bênção? Você está buscando essa bênção? Confie, acredite. O Senhor pode dar a você essa bênção hoje. Não porque eu estou pregando,
Não porque nós estamos orando, porque o poder não está em quem ora, mas no Deus que recebe a oração. Ele está disponível, ele está disposto a curar, ele está disposto a perdoar, ele está disposto a restaurar, ele está disposto a transformar uma vida de entrega, sem reservas ao Senhor. É orar e dizer: Senhor, põe no meu coração a alegria de falar contigo. Senhor, põe em meu coração o prazer de te buscar. Eu quero ter isso, quero fazer do Senhor o primeiro, o último, o melhor, todos os dias. Não é só em alguns momentos, mas todos os dias. Entregar a minha vida ao Senhor. Permitir que o Senhor me toque em mim. É o que nós precisamos, ser tocados para sermos curados. Se você acredita nisso, diga um amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Que bom. Glória a Deus. Amém. Glória a Seja Deus. louvado. Eu fico muito feliz e sou grato a Deus por poder compartilhar com os irmãos essas situações e algumas experiências, já para ensinar, algumas experiências que a gente vive e ver assim a mão de Deus, ver Deus guiando, ver Deus orientando. Eu lembro do meu filho hoje, já com 24 anos de idade, já casado. Ele é uma bênção em nossas vidas. Quando ele tinha 3 aninhos de idade, meu filho pegou uma intoxicação e o corpo dele manchou todo, ele ficou todo manchado, ele passou muito mal, ficou internado no hospital, e a gente ali, preocupado, veio para casa, mas as coisas não estavam boas. Os meninos na rua chamavam ele de onça pintada, porque ele ficou todo manchado. E aí a gente via, chegava às vezes na igreja, as pessoas ficavam com nojo do meu filho, ficando distante dele, ele ia perto das outras crianças, as mães chegavam e tiravam a criança. E aquilo foi fazendo com que a gente ficasse triste. E aí um dia eu estava em casa e a gente orava, e nada acontecia. Mas na realidade já estava acontecendo. É porque às vezes o inimigo coloca algo nos nossos olhos, a gente não consegue enxergar os milagres. E eu que oro por tantas pessoas, já orei e tantos milagres aconteceram. Agora estava ali com o meu filho, naquela situação. E aí, num domingo, o irmão Camilo, ele veio à nossa casa, um irmão humilde, simples, diácono da igreja. E aí, ele olhou para mim e disse: irmão, você está meio apreensivo? Eu falei: não, estou normal. Eu falei: não, você está, essa situação aí está te deixando meio apreensivo, tá? Eu falei: realmente é chato, né? Porque ver as pessoas rejeitarem o filho da gente, as pessoas não sabem o que é. Aí ele falou: eu posso orar? Eu falei: claro que pode. O irmão Camilo pegou meu filho assim, no colo, e orou e falou: Senhor, estou aqui diante de ti, na casa do teu servo, que está vivendo uma situação que ele já intercedeu por várias pessoas e agora ele precisa também de um milagre. Cura o André, em nome de Jesus. Amém. Pronto, entregou o André e ficamos ali. Ele foi embora. Quando foi logo mais à noite, aí fomos dormir, por volta de umas 3h30, 4 horas da manhã. O André sai do quartinho dele e chega na porta do nosso quarto e chamou: mamãe, mamãe. E aí a minha esposa acordou, também acordou, olhando para ele e falou assim: o anjo foi lá e pôs a mão, o dedinho, em mim. E aí quando nós olhamos para o André, não tinha mancha no corpo do André. Deus curou nosso filho. Pela oração simples, de um irmão simples, mas que tinha alegria e prazer em orar, confiava no Deus com quem ele falava. O André, o médico tinha dito que a dermatologista disse que ele ia ter que usar uma pomada. A pomada durava 15 dias. Essa pomada custava quase R$200, uma pomadinha pequena. E ela disse assim: olha, ele vai ter que usar isso até os 14 anos. Ele nunca mais vai poder tomar sol, porque a pele dele foi algo terrível que aconteceu. E o meu filho foi curado antes, aos 3 anos e pouco, já quase 4 anos, ele foi curado. Hoje, Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Então, Deus, esse Deus que eu conheço,
um Deus que nos dá a vitória, um Deus que atende a oração do teu povo. Precisamos confiar, precisamos acreditar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Talvez eu esteja falando, eu falei para algum irmão nessa noite, nessa madrugada, que está passando por uma situação difícil, complicada, emocional, ou familiar, de saúde, ou talvez precisa resolver alguma situação e não está vendo solução. Eu quero dizer a você nesse momento, em nome de Jesus, que a vitória vem do Senhor. Confia, entregue, acredite que o milagre vai acontecer. Amém, Jesus. Que o poder de Deus possa estar se manifestando em sua vida neste momento. Que nesta semana, as madrugadas que teremos, que passaremos juntos, o poder do Senhor seja notório em nossas vidas e daqueles por quem oramos. Que tenhamos a alegria, o prazer de falar com Deus. Eu agradeço pela atenção dos irmãos e convido os irmãos nesse momento a fechar os olhos. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Tua presença, agradecidos ao Senhor pelo Teu poder, por Tua graça, por Tua misericórdia, por nos conceder a honra e o privilégio de podermos falar do Teu amor, de podermos transmitir a Tua palavra. Que cada irmão, Senhor, cada ouvinte nesta manhã tenha sido tocado pelo Teu poder, não por minhas palavras, mas pelo poder do Senhor. O Senhor conhece cada um que está aqui nessa live. O Senhor sabe o endereço de cada um, a rua que mora, o número da casa, a comida que mais gosta, o alimento que mais agrada a cada um, as pessoas com que gostamos de nos relacionar, a roupa que gostamos de vestir, a música que gostamos de ouvir. Tudo sobre nós, o Senhor sabe. Mas o que o Senhor quer é que nós saibamos tudo sobre o Senhor. E nós estamos, Senhor, nesta caminhada, nesta jornada. Não nos deixe para trás. O mundo está chegando no seu final. A promessa fora feita. Ser fiel até a morte da tia coroa da vida. Queremos permanecer firmes em teus caminhos. Queremos, Senhor, estar em tua presença. Queremos ser luz neste mundo. Que as pessoas, ao nos ver, sintam a presença do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Guia-nos pela vereda da justiça, pelo amor do Teu nome. Senhor, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós caímos. Não nos deixe prostrados, Senhor, mas nos coloque de pé. Apaga, Senhor, as nossas transgressões, que possamos confessar os nossos pecados, que possamos nos colocar à disposição do Senhor. Repreenda o mal, que Ele não tenha poder em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, em nada sobre nós. Mas que sejamos guardados e protegidos pelo anjo do Senhor. Senhor, nos dê um sábado de bênção, que neste sábado nós possamos sentir algo diferente. Neste sábado possamos perceber algo diferente para a honra e glória do Teu nome. Mas, Senhor, o que nós precisamos é nos enxergar e ver as nossas fraquezas, nossas debilidades, e possamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos transformados e usados por Ti. Que cada membro dessa live, Senhor, seja tocado, que sejamos renovados, sejamos transformados e que vivamos à luz deste Evangelho e falando do Teu amor às pessoas, que não tenhamos medo e nem vergonha, mas que tenhamos prazer, alegria em orar ao Senhor, em falar do Senhor às pessoas e que mentes e corações sejam alcançados. Abençoe os administradores dessa live, Senhor. Abençoe o grupo de vigília que está em outra cidade, fazendo a obra do Senhor. Que milagres aconteçam ali, como milagres aconteçam aqui. Entregamos em Tuas mãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador. E já Te agradecemos pelos milagres que já estão acontecendo e que vão acontecer durante esta semana. Em nome de Jesus. Amém.